Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Mateus capítulo 3, verso 2 diz assim: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O Matthew Irving, no livro 1000 Anos com Jesus, um livro espetacular, eu indico, vale muito a pena essa leitura. Ele fala na página 44. Os temas do Evangelho de Mateus são Jesus Cristo como Rei e o reino de Deus. Mateus escreveu sobre a oferta do rei e do reino que ele traz, bem como sobre os mistérios e as parábolas acerca do reino e a rejeição de Israel ao rei e, portanto, ao reino. Os judeus esperavam um reino davídico terreno e literal, cumprindo as promessas da aliança e as palavras dos profetas. Nenhuma definição nova do reino nunca foi dada. Se o reino agora repentinamente significasse outra coisa, então certamente os apóstolos ou Jesus teriam indicado isso. É importante a gente entender. Eles criam no reino físico, visível, com sede em Jerusalém. Ao longo da Escritura, ao longo do Novo Testamento, nenhuma outra abordagem a respeito do reino de Deus foi apresentada. Em momento algum, ou Jesus ou os apóstolos desmentiram isso. Ou seja, quando se fala de reino de Deus na Bíblia, é sim um reino físico, visível, com sede em Jerusalém, que Jesus vai trazer na ocasião da sua segunda vinda. Mas há algo interessante que a gente vai observar aqui. No verso 40, na página 45 do livro 1000 Anos com Jesus, o Matthew escreve assim: a palavra grega igizo, traduzida acima como está próximo, significa trazer para perto ou acercar-se. Assim o texto diz que o reino de Deus está próximo, mas não está aqui. É importante que a gente entenda, sim, o reino está cada vez mais próximo. E o rei, naquele momento que Mateus estava escrevendo, sim, o rei estava lá, porém o reino ainda não. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: um detalhe que ele apresentou: arrependam-se, pois o reino está cada vez mais próximo, o reino está chegando, o reino está perto. Para ser participante do reino, Jesus colocou uma condição: é necessário apresentar arrependimento. O arrependimento é indispensável para a gente se tornar participante do reino. O arrependimento ele é indispensável para alguém que quer. Não é ter uma prática religiosa, não é fazer parte de qualquer contexto religioso. É algo além disso. Vamos dizer que a gente comete a loucura e de chegar para Deus e dizer assim: Deus, me dê o que eu mereço. É possível que o chão se abra e a gente que falou essa loucura seja engolido pela terra e vá parar no inferno. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente merece. O arrependimento é uma consciência de que a gente, todos nós, sem exceção, mesmo aqueles que tentam viver uma vida digna diante de Deus, são condenados. Porque todos pecaram, não tem exceções, não há um justo sequer. O Espírito Santo produz no coração do homem a consciência de arrependimento. A consciência de arrependimento nos faz ter um despertamento, nos faz ter clareza de que, sem a graça que está em Cristo, de forma nenhuma a gente vai ser participante desse reino. Agora vamos pensar de forma bem prática a respeito disso que a gente está meditando. A gente pode ser batizado, a gente pode fazer parte de uma comunidade de fé, a gente pode ter práticas ministeriais, a gente pode fazer parte de algum ministério e desenvolver algum tipo de trabalho ministerial na igreja. Mas, se a gente não apresentou o arrependimento, a consciência necessária para que a gente seja participante do reino, a consciência necessária de que é necessário nascer de novo,
de que fazendo certo ou fazendo errado, ainda assim nós somos condenáveis diante de Deus. Sem isso, a gente na verdade só se tornou participante de um contexto religioso. Talvez até com boas práticas em relação ao ministério, talvez com boa leitura, talvez alguém que se aplique em oração, participe talvez do ministério de intercessão da igreja. Mas sem arrependimento, não se tornou participante do reino. Na verdade, só teve uma experiência religiosa. A gente tem que ter cuidado com a adesão. A gente tem que ter cuidado com, de forma nenhuma, a gente confundir ser participante do reino com ser participante de uma comunidade de fé. A gente tem que ter as duas coisas. A gente tem que ser participante do reino e participante de uma comunidade de fé. Mas ser participante de uma comunidade de fé não significa ser participante do reino. A gente pode ter, sem querer, sem ter consciência disso, ter feito uma adesão a um credo religioso, mas não ter apresentado diante de Deus o arrependimento para que a graça de Cristo opere em nós e a gente seja participante do reino. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir, nos ajude, que o Espírito Santo produza em nós a consciência de que a gente fazendo certo, tendo vida digna e talvez até sendo boas pessoas diante da sociedade, mas se a gente não apresentar diante de você um coração arrependido, desejoso de nascer de novo, isso não vale de nada. Seremos condenáveis tanto quanto qualquer outra pessoa que não tenha preocupação de ter essa vida digna. Que o Espírito Santo produza em nós a consciência de que não temos mérito algum e por mais que a gente possa se esforçar, continuaremos sem mérito algum diante de você. Todos nós somos condenáveis. Mas há uma graça dispensada. Há uma ação do Espírito Santo para que a gente alcance essa graça. Que o Espírito Santo produza em nós o arrependimento e a consciência de que a gente precisa da graça, maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, que há no Senhor Yeshua. Toca em nossos corações, Senhor, porque nós precisamos nascer de novo. É que nós pedimos em nome